Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais uma aula A Ciência por Trás, unindo ciência e prática para melhorar a sua visão. Eu sou Tatiana Gebrael e eu estou aqui para te mostrar hoje um artigo científico que comprovou a melhora do foco para quem tem miopia. Se você tem miopia, você vai gostar desse artigo de hoje. Foi uma série de exercícios que eles fizeram, eu vou te contar os detalhes e vou te deixar aqui o link do artigo também para você conferir. Então, melhora de foco para miopia. E se você tem hipermetropia, presbiopia, astigmatismo, não é? Hipermetropia e qualquer outro tipo de problema visual, você vai gostar muito dessa aula também, porque eu vou te explicar como é que funciona essa tabela aqui. Vou te explicar na prática como é que funcionam alguns exercícios para os seus olhos. E todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que quer melhorar o foco, a nitidez visual. Então, hoje nós vamos fazer uma prática, eu vou explicar como é que faz uma prática com essa tabela aqui e outras cositas mais, para você entender como que você pode melhorar o foco perto e longe, ou seja, a aula hoje promete. Eu estou muito feliz, porque essa nova série de aulas, a Ciência por Trás, está fazendo um sucesso incrível. As primeiras aulas já fizeram um sucesso incrível. Milhares e milhares de visualizações, então eu quero agradecer a todo mundo que está compartilhando, que está curtindo. Então, se você curtiu, curte, coloca aqui o curtir, coloca o compartilhar no YouTube, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito, muito importante. E essa série de aulas quer trazer para você a ciência por trás da melhora natural da visão. Muitas pessoas me perguntam, Tati, mas tem comprovação científica? E no primeiro momento, tem comprovação científica, lógico que tem. E no primeiro momento, eu falei assim, não, eu não sou obrigada a ficar provando para ninguém que o método funciona. A gente já tem mais de 20 mil alunos, eu já estou há tantos anos trabalhando com isso, mais de uma década, já ajudei tantas pessoas, meu canal tem milhões de visualizações. Por que eu vou ficar fazendo uma série mostrando esses artigos científicos, sendo que a gente já tem tantas pessoas que melhoraram? São mais de 500 vídeos publicados no canal do YouTube das mais variadas doenças. E aí foi muito legal, conversando com o meu marido, que é um homem muito sábio, ele falou, Tati, você vai dar a chance para as pessoas que são um pouco mais céticas entenderem e poderem também melhorar a visão. Porque às vezes as pessoas são mais céticas e porque têm medo. As pessoas têm muito medo das coisas novas, de algo novo para descobrir. E isso me incentivou ainda mais. Eu não quero que você tenha medo de praticar os exercícios. E eu não quero que você seja barrado ou barrada por um ceticismo, para achar que não funciona ou não tem comprovação científica. Então, essa série é para isso. E para você que já sabe que funciona, entender um pouco melhor ainda como que funciona e que tem muitos e muitos artigos publicados sobre o tema. Então, estou aqui para você, de corpo, alma e coração, para te mostrar que sim, existem evidências científicas. Nós vamos trabalhar sobre isso hoje, falar sobre miopia, sobre hipermetropia, problemas que para quem usa óculos e também para quem quer melhorar o foco, tá bom? Nós temos muitos exercícios visuais. Nós temos muitos alunos também que já melhoraram o foco com esses exercícios visuais. Aqui você vai, no artigo, eles usaram um exercício muito similar ao que a gente tem no curso Olho de Águia, que eu vou mostrar aqui como é que funciona para você também poder praticar em casa. Mas os exercícios, eles são específicos para cada caso, então recomendo que você tenha realmente um acompanhamento para saber exatamente o tempo para o seu problema visual. Aqui é para abrir o seu campo, abrir a sua visão, e se você já é meu aluno, então vai te ajudar bastante na prática dos seus exercícios, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje um artigo muito legal, lembrando que eu sempre deixo os links aqui na descrição e nos comentários também do artigo que a gente vai falar hoje, então você pode acessar esse artigo na íntegra, geralmente é em outra língua, tem artigos em alemão, em inglês, hoje é um artigo americano, de uma academia americana, que comprovou que treinos específicos ajudam a melhorar o foco da miopia. Então, ele está aqui, o link está aqui. Só que o primeiro link que você tem que clicar é um link que está aqui, que vai fazer você aprender exercícios e participar de aulas exclusivas comigo, o que tiver no ar. Por exemplo, se a minissérie Visão Natural estiver no ar, você precisa se cadastrar para assistir. Precisa se cadastrar para assistir. Se você está vendo esse vídeo agora, no momento que eu estou gravando, a minissérie vai para o ar, então você precisa se cadastrar para assistir, porque são 4 capítulos, onde eu te ensino tudo gratuitamente sobre os exercícios. É muito importante para você. Se você pegou esse vídeo depois no YouTube e a minissérie não está lá, clica no link mesmo assim que você vai receber no seu e-mail outras informações e também exercícios e treinos para você praticar, tá bom? Depois vai ter um link com o artigo e também um link onde eu mostro todos os alunos que melhoraram desses problemas que a gente vai conversar aqui hoje. Então, vai ter um link de vários vídeos de alunos que melhoraram de miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, para você poder assistir e se inspirar também para a sua prática, tá bom? Bom,
Vamos lá, o artigo de hoje fez um experimento com 10 jovens adultos. E isso é muito legal, porque geralmente os experimentos que são feitos com relação à miopia no mundo, tem muitos na China, depois eu vou trazer para vocês também, são feitos com crianças. Eles fazem para poder evitar essa epidemia de miopia e acabam fazendo com crianças. Mas esse artigo que eu trouxe aqui para você hoje foi com jovens adultos. Então, ou seja, uma idade um pouquinho mais avançada. Se tem mais de 40, você fala assim, funciona porque eles são jovens. Não tem nada a ver isso, porque o seu olho é uma máquina. Eu vou te mostrar como é que funciona e o que foi que eles fizeram para melhorar a visão desses jovens adultos, tá bom? Eles separaram 10 jovens adultos que estavam com miopia. Com miopia que estava piorando, na verdade, em progresso. Eles falam miopia em progresso, ou seja, o grau ia aumentando e a miopia estava ali se desenvolvendo. E eles fizeram um treino com esses jovens de 20 minutos por dia, 5 dias na semana, durante 6 semanas. Olha só, um tempo curtinho, né? O que são 6 semanas? E eles presenciaram resultados muito significativos no foco e na acomodação desses jovens. O artigo está aqui na íntegra, tem muitos termos técnicos, então se você quiser dar uma olhadinha, só cuidado para não se confundir com os termos técnicos, mas é isso, eles fizeram vários testes optométricos, ortóticos, e verificaram que o foco desse pessoal, desses jovens que fizeram esse estudo, melhorou, e a acomodação visual também melhorou, resultado muito legal, com uma série de exercícios. Eles propuseram uma série de treinos. Nós temos um treino que é um treino de miopia no curso Olhos de Águia, que funciona muito com os nossos alunos, e até em menos de 6 semanas eles já veem os primeiros resultados. Então, tem alguns exercícios que eles usaram lá e uns exercícios que a gente tem no Olhos de Águia, e eu vou fazer um dos exercícios que eles usaram lá com vocês, que usa a tabela, tá? Essa é a tabela famosa, a tabela visual, não é? A famosa tabela visual que assusta muito a gente. Você pode ter olhado essa tabela na aula de hoje e falado assim, ai meu Deus, eu não aguento essa tabela, porque toda vez que eu vou no oftalmologista ele fica medindo e coloca aí, tá bom? Essa lente tá melhor ou essa tá melhor? Essa tá melhor ou essa tá melhor? Pergunta como eu sei disso. Eu fui uma criança que foi muitas vezes ao médico oftalmologista e nenhum óculos servia para mim. Meu grau de astigmatismo era muito alto, então era super difícil. Tinha que dilatar a pupila diversas vezes. Então eu sei o que você já pode ter passado nessas questões. Então, não assuste com essa tabela aqui. Um dos vídeos do curso Olhos de Águia é para você se acostumar com essa tabela, para você desenvolver a visão de longe. Então, nós vamos fazer. Mas primeiro eu queria te explicar um pouquinho sobre o que é acomodação. Já que eles melhoraram a acomodação, o que é acomodação, para você entender um pouquinho do que eu estou falando, tá bom? Acomodação é a forma, é o mecanismo que o seu olho usa para poder ver nítido. E aí existem problemas de acomodação. Eu vou te dizer exatamente as partes dos olhos que trabalham para fazer a sua acomodação. Quais são esses problemas de acomodação? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia. Ou seja, vista cansada também, né? Então, problemas para ver de perto, problemas para ver de longe, que acarretam o uso de óculos, tá? Se você não tem esses problemas e tem outros problemas como catarata, glaucoma, retinose pigmentar, descolamento de retina, o exercício que eu vou fazer aqui vai melhorar a nitidez. Então, independentemente do seu problema, é muito legal melhorar a nitidez, certo? Então, você também vai poder praticar. Mas eu vou falar mais especificamente desses erros de acomodação. O que acontece? Vou usar essa bexiga aqui para te mostrar um pouquinho melhor. Esse aqui é teu olho. O desenho tá assim, meio borradinho, mas é o seu olho, tá bom? O seu olho tem um tamanho, certo? Que a gente chama de eixo, ele tem um eixo normal. Quando ele tem um eixo normal, a luz passa aqui pela sua pupila, que é um buraquinho, essa parte preta é um buraco, e ela vai se formar aqui na retina. A luz chegou aqui na retina, ela vai ser transformada em impulso neurológico e vai para o seu cérebro, vai ser processada aqui na parte de trás do seu cérebro. O que acontece no olho míope? Um olho míope, ele é mais achatado, ele tem um alongamento desse eixo, ou seja, acontece exatamente isso aqui, ó. E o que acontece? Quando esse eixo fica maior, ao invés da imagem cair exatamente na retina, como o eixo é maior, ela vai se formar um pouquinho antes. Então, você tem um embaçamento, e um embaçamento para visão longe. Na hipermetropia, é o contrário. Esse eixo, ele é mais encurtado. Então, é como se a gente tivesse pego esse balãozinho aqui e achatado ele dessa forma. Tá vendo que esse eixo fica menor?
Então, quando a luz passa pela pupila, ela vai se inserir como se fosse atrás da retina. Lógico que ela não se insere lá atrás, ela não atravessa a sua retina. Mas ela não tem o foco, ela precisa ter o foco especificamente na retina. Então, esse é um problema no tamanho dos olhos. E você sabe que eu já te mostrei que o que manda nesse tamanho dos olhos são músculos. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Nessa maquete aqui, ó. Tá vendo aqui que tem músculos inseridos aqui? Então, o formato desse globo, esse balão é até bem rígido pro formato dos nossos olhos. Nossos olhos são mais molinhos que isso. Então, é como se tivessem vários elastiquinhos presos aqui que vão fazer o formato desse olho, tá bom? A tensão, o estresse, o mau uso dos olhos acarreta, sim, uma dificuldade de formato e isso diminui o foco. Por isso que a gente vê essa epidemia de miopia, né? A Organização Mundial de Saúde, em 2020, ele falou que agora, nesse ano, falou que a gente tem 2 bilhões de pessoas com problemas visuais no mundo. Então, é muita gente, não é só a genética. A genética foi agravada por maus hábitos nesses músculos, ou seja, mudou o formato do seu olho. E eu sempre falo, se muda para pior, então também muda para melhor. Com os exercícios, nós fazemos relaxamento dessa musculatura aqui, para que você possa ter o formato normal dos olhos. Isso para miopia e para hipermetropia. Quando é astigmatismo, é na córnea, nessa primeira camada aqui. Ela tem algumas deformidades. Então, a luz já entra deformada nos seus olhos, por isso que você tem esse embaçamento, independentemente se é de longe para longe ou para perto. Também é um problema de acomodação. O que é acomodação? É o mecanismo que o seu olho tem que fazer para ver nítido. Ele tem um problema nesse mecanismo, que é aqui na córnea. O problema do míope e do hipermétrope, além de alguns outros, é na musculatura ao redor. E qual é o problema de quem tem presbiopia ou vista cansada? E aí também entra um pouquinho da catarata. É no cristalino. Ó, você tá vendo que é tudo transparente? Então, tudo tem a função de levar a luz até aqui na retina. Então, vou explicar isso para você de um jeito mais didático possível, porque eu sei que às vezes é complicado a gente entender, mas vai fazer todo sentido quando a gente começar a fazer os exercícios, tá bom? Então, a luz, ela passa por aqui, pela pupila, é um buraquinho, tá vendo? A sua íris é a parte colorida dos seus olhos, e tem a menina dos olhos, que é a parte pretinha, um buraco. A luz entra por ali. A íris controla essa entrada de luz, porque a íris é um músculo. A parte colorida dos seus olhos é músculo. Na minissérie eu conto mais detalhes sobre isso. E aí a luz entra, o cristalino faz o quê? Enruga essa lente, ela enruga, ela converge para que a luz caia aqui. Passa pelo seu vítreo, que é uma geleinha, e a luz tem que cair aqui. Nesse pontinho mais específico, que é a sua mácula, onde vê mais nítido. Então, para quem tem degeneração macular também, essa aula é bem legal. Aqui, ela se transforma em pulso nervoso e vira visão. O que é que acontece na catarata e também na presbiopia? Ó, na catarata, essa lente aqui fica opaca, então a imagem fica super embaçada, ela fica opaca. E na presbiopia, o que acontece é que esses músculos aqui, que chamam músculos ciliares, ficam fracos. Esses músculos, eles são como elastiquinhos que esticam ou enrugam essa lente aqui. Então, quando você coloca um objeto mais longe, eles deixam essa lente mais, ela mais, como que eu posso falar num termo bem fácil para vocês entenderem, mais esticada. Quando o objeto vem mais para perto, você precisa acomodar essa visão, lembra? O mecanismo para você ver nítido. Então, um objeto chegou mais perto de você, essa lente vai enrugar para te dar o foco para você fazer essa imagem cair aqui. Então, esses dois músculos aqui são como os dois elastiquinhos. Eu trouxe aqui um elástico para você entender melhor. São como dois elastiquinhos que se prendem na lente, né? E eles vão fazer a lente ficar mais plana ou mais achatadinha. Mais plana ou mais achatadinha. O que acontece depois dos 40, para quem não é meu aluno, não acompanha meus vídeos e não exercita os olhos? Essa musculatura aqui fica mais fraca. Como qualquer outra musculatura do nosso corpo, se a gente não exercita, ela vai ficando fraca. Só que como é uma musculatura, você pode fazer exercício aqui. Esse exercício que eu vou te ensinar hoje vai fazer com que essa musculatura aqui fique mais forte. Ou seja, a sua lente natural, a sua lente, o cristalino que está ali atrás, como ele é preso por músculos, olha lá, ó, é como se ele estivesse aqui e preso por esses músculos aqui. É que essa lente aqui da maquete é rígida, mas a sua lente é uma lente que se move.
tá bom? Então, quando a gente faz essa musculação aqui, a sua lente muda de formato com mais facilidade e você tem mais foco. Entendendo assim, a gente para de pensar, nossa, esses exercícios são milagrosos. Não é isso, é pura estimulação. Olha que bonitinho, nós vamos fazer essa ginastiquinha aqui com esses músculos que você tem aí. Se você não tem o cristalino porque você fez cirurgia de catarata, você não tem essa ligação da musculatura aqui. Porque quando tira essa lente e coloca uma lente artificial, eles não conseguem ligar mais esse músculo. Por isso que provavelmente, se você já fez cirurgia de catarata, você ganhou um óculos para perto ou para longe, porque algum tipo de acomodação você perdeu, tá bom? Então, se você tá aqui e me ouve, eu já fiz a cirurgia e não tenho cristalino, o que eu posso fazer? Lembra que eu te falei que a acomodação acontece por vários mecanismos? Não é só o cristalino que faz o foco. O que mais que faz o foco? Essa musculatura ao redor aqui, que é muito importante para míopes e para hipermétropes e também para quem tem estrabismo, né? Essa musculatura aqui faz você ficar mais vesguinho, porque isso traz o objeto para perto, ajuda na acomodação. E sabe qual é o outro músculo que ajuda na acomodação? O músculo da íris. Então, quando a íris fecha o buraquinho, você pode fazer isso, ó. Fica mais nítido. Faz assim, faz uma luneta. A íris fechou e a luz passa por esse buraquinho, fica mais nítido. Então, o que acontece? É um jogo de mecanismos que vão acontecendo todos juntos. Se tem alguma coisa na sua frente que você precisa ver, então vou colocar aqui, por exemplo, uma caneta na minha frente que eu preciso enxergar. O meu cérebro vai fazer assim, olho, enxerga, que é o cérebro que dá o primeiro comando. O olho vai falar, ótimo, ele está a tal distância, então eu tenho que fazer um movimento com o músculo que está no globo ocular dela, eu tenho que fechar um pouquinho a pupila e a lente do cristalino tem que convergir um pouquinho. E aí vai para o foco nítido. Se eu mudo para longe, o mecanismo todo muda. É como uma máquina fotográfica que vai ajustando. Então o músculo tem que abrir um pouquinho mais, ela vai ficar menos vesguinha, a pupila vai abrir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do foco, e o meu cristalino vai ficar um pouquinho mais alongado. Se eu alterno essa distância, olha o que eu estou fazendo. Uma musculação para esse mecanismo. Eu estou treinando esse mecanismo para esse mecanismo funcionar mais rápido e mais forte. E é exatamente um desses treinos que esses pesquisadores fizeram na academia americana para treinar os olhos daqueles míopes e que funcionou para eles enxergarem mais nítido. Nós vamos fazer agora. Entende que é tudo um mecanismo? Então, quando você trabalha essa musculatura e esse mecanismo, esse alternar olhar perto e longe é um dos exercícios do treino de miopia do olho de águia, por exemplo. Porque você vai treinar todas essas funções, todos esse conjunto da obra aqui. E aí, lógico que vai provavelmente melhorar a visão longe, e aí melhora a visão perto, melhora a visão de cores, porque melhora todo esse ajuste. Então, serve para todo mundo esse exercício que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Os pesquisadores fizeram um dos exercícios muito similares a um dos exercícios que a gente tem no treino de astigmatismo também, que se chama manchetes no curso Olho de Águia, que nada mais, nada menos consiste, esse exercício é um pouquinho mais complexo, então eu vou falar um pouquinho como ele funciona e vou fazer uma parte mais simples, para você que não é meu aluno ainda, conseguir praticar alguma coisa, tá bom? É alternar rapidamente o foco perto e longe, só que usando letras. Então, eles se distanciaram a 6 metros da tabela visual, distanciaram esse jovem a 6 metros da tabela visual, sem óculos, e você que é míope sabe que 6 metros para quem é míope, é muita coisa, não é verdade? Distanciaram, e às vezes você fala, não, 6 metros dessa tabela eu só consigo ver o E, por exemplo, só consigo ver o C, e olhe lá, consigo ver que tem algumas letras. Então, a instrução que eu dou para os meus alunos é, diminui a metade, faz a 3 metros esse exercício, coloca a tabela, vai a 3 metros, e aí você vai olhar para essas letras, piscando, procurando um foco, e alternar olhando para perto. Então, você pega uma folha com letras, essa é a que a gente usa no curso, e eu ensino os meus alunos a passar a folha na frente dos olhos e, ao mesmo tempo, olhar para a tabela. E aí, ler uma letra e focar uma letra perto. Então, você foca uma letra longe, foca uma letra perto. Você foca uma letra longe, foca uma letra perto. E esse treino foi um treino similar, não exatamente esse, mas esse treino foi um treino similar que eles fizeram, tá bom? Com outros ajustes optométricos e tal, trabalharam com algumas outras coisas, os primas, como a gente também trabalha outras coisas no método de melhora natural da visão, que eu ensino para você no curso Olhos de Águia. Bom, como é que você pode fazer isso no seu dia a dia? Isso vai ajudar todo mundo que está me assistindo, tá bom? Esse é um exercício que ajuda
todo mundo. Então, mesmo, mas eu tenho alta miopia. Alta miopia ajuda. Eu tenho degeneração, ajuda. Eu tive um descolamento de retina, ajuda. Se você enxerga o seu dedo, mesmo que está tudo muito embaçado, você vai conseguir fazer esse exercício. Que é o seguinte, você vai procurar um ponto longe, e aí você dá uma olhadinha em como que está esse ponto longe agora, e você vai colocar o seu dedo mais ou menos a um palmo de distância do seu nariz. Então, abre um palmo mais ou menos de distância, coloca o seu dedo aqui, tá bom? E aí você vai piscar. E aí você vai fazer uma piscada perto, uma piscada longe. Foca longe, pisca, foca perto. Pisca, foca longe, pisca, foca perto. Procura focar. Se você demora um tempo para focar, fica mais tempo. Por exemplo, se você olha para o seu dedo e fica tudo muito embaçado, você demora um pouquinho mais de alguns segundos a mais para que ele fique no foco, fica um pouco mais tempo. Eu estou fazendo um segundo, porque o meu foco é bem rápido. Mas a gente pode fazer 5 piscadas, por exemplo. Você pisca 1, 2, vai treinando foco, 3, 4, 5, e aí olha longe, tenta colocar no foco, sem apertar, ok? Deixa o mecanismo lá dentro acontecer. Se você alterna um pouco mais rápido, você começa a perceber esse movimento dentro do seu olho, é uma coisa muito legal. Você começa a perceber esse mecanismo se movimentando, como se fossem assim várias engrenagens e várias lentes se acertando. Quando você faz esse alternar perto, alternar longe, alternar perto, alternar longe. E aí sempre lembrando de fazer isso de uma forma muito relaxada, piscando, respirando, porque uma base do nosso método aqui é falar sobre o relaxamento. Eles não falaram nesse artigo aqui, mas eu acredito, como pesquisadora, que essa fase do relaxamento ia aumentar muito o resultado desses jovens adultos. A gente sabe isso na prática, né? Na prática clínica, na prática dos exercícios. Se fossem associados com relaxamento, esses jovens tinham melhorado ainda mais. Tá? Então, você pode já fazer isso com o relaxamento. Então, entre uma passada e outra, você faz um pouco de massagem. Estou vendo que minha mão está meio suja de caneta por causa do balão, vou fazer com essa aqui. Você faz a massagem. E sabe por que o relaxamento é tão importante? Eu vou falar para você o porquê disso, explicando o que é a falsa miopia para você. Já ouviu falar de miopia transitória ou falsa miopia? Esse artigo ele fala um pouquinho sobre isso, então é legal você entender também como funciona. O que é a chamada falsa miopia? Antes de explicar isso, se você está curtindo essa aula da ciência por trás desse artigo que a gente trouxe para você da Academia Americana sobre o melhora do foco na miopia, curte, deixa seu joinha aqui e compartilha, manda para todo mundo que você sabe que usa óculos e que tem problema de visão, compartilha para sua família, às vezes que não acredita que os exercícios visuais funcionam, ou alguém da sua casa que fala que é besteira, enfim, até para o seu médico oftalmologista é legal compartilhar. Eu vou explicar aqui o que é falsa miopia, e vou dar uma última dica de relaxamento para você, mas o quão importante é você compartilhar, porque muitas vezes as pessoas não sabem que existem evidências científicas do método, que uma crença de que não funciona, e acaba não praticando. Isso é um pecado, porque não praticar provavelmente não vai levar você à melhora visual, muito pelo contrário, as estatísticas mostram que as pessoas pioram a visão. Então, me ajuda nessa missão de levar esse conhecimento para mais gente. E tem uma pergunta que as pessoas falam assim, Tati, mas tem tantas evidências científicas assim, funciona tanto, por que nenhum médico me indicou? Por que os oftalmologistas não indicam isso? Por que eles não falam isso? E o que eu expliquei nas outras aulas da ciência por trás, vou explicar aqui também. Um estudo publicado pelos americanos mostrou que tudo que a evidência científica vem provando só vai chegar na consultório, na prática clínica, em média, 17 anos depois. Ou seja, demora para que esses novos estudos, esses conhecimentos cheguem à prática clínica. E aí, quando chega, ainda tem um tempo de implementação, um tempo de se acostumar com coisas novas. A gente tem eu comecei falando do medo de coisas novas, isso não é só com a gente, isso também é com os profissionais. E se você imagina, se nos Estados Unidos demora 17 anos, para chegar aqui no Brasil, na prática clínica, eu vou te dizer que deve demorar aqui uns 25, 30 anos. Então, que bom que você está assistindo essa aula, porque isso pode chegar à sua vida antes
antes de ter que passar por todo esse processo. E não é um processo de validação, não, porque a técnica já é validada. É um processo de os profissionais colocarem isso em prática e isso chegar até a sua vida. Então, que bom que você está aqui, sabendo que existem evidências científicas, que existem evidências clínicas, milhões de pessoas já melhoraram com esses exercícios, não é uma técnica arriscada, não vai te causar nenhum tipo de prejuízo. Então, não tem por que não colocar em prática, não tem por que não experimentar. Tá bom? E saiba que se você for compartilhando, se for levando, leva essas aulas da ciência por trás para o seu médico oftalmologista também, porque aí a gente tem que cortar um pouquinho esse tempo de 30 anos, né? A gente tem vários oftalmologistas que trabalham com a técnica, tá? Eu fiz uma entrevista com uma médica oftalmologista que está ensinando, inclusive, outros oftalmos a trabalhar com a técnica, a fazer esses exercícios, inclusive no consultório oftalmológico. Então, tem muitos que conhecem sim, mas muitos ainda precisam conhecer, e isso é muito bom que aconteça. Bom, o que é falsa miopia? Esse artigo fala de falsa miopia, miopia transitória, falsa miopia. O que a Sociedade Brasileira de Oftalmologia publicou também em várias reportagens e artigos, se você publicar, você vai achar muitas coisas publicadas pela própria Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que é a miopia causada por muito tempo olhando perto. Vamos lá. Você pode não ter miopia, mas o que acontece? Se você passa horas olhando para o celular ou para algo perto, quando você vai olhar longe, está tudo embaçado. Então, é uma falsa miopia. Embaçou tudo, mas é uma miopia causada por um alto tempo de esforço perto. E aí, isso corrobora, vem de encontro com muitas coisas que eu falo aqui para vocês, da importância de olhar longe, do relaxamento e das pausas, não é mesmo? Eu sempre falo, quando você está 40 minutos, 50 minutos no celular ou no computador, para e olha longe. Então, um exercício que você tem que colocar na sua vida é olhar longe. Você vê que é comprovado, e tanto que eles deram um nome para isso, a falsa miopia, de que você fica muito tempo olhando perto, você vai prejudicar o seu foco, tanto perto quanto longe. Por quê? Porque cansou e estressou. O que ficou estressado? Esse mecanismo que eu acabei de explicar. É um mecanismo do cristalino, do elástico do cristalino, aqui. É o mecanismo dessa musculatura que teve que ficar mais vesguinha. É o mecanismo da pupila que teve que ficar um pouco mais fechada. Esse mecanismo, ele precisa ser dinâmico. Tanto que o treino que eles usaram na pesquisa era movimentar esse mecanismo, certo? Longe, perto, longe, perto. O exercício que eu te passei hoje é exatamente isso. Longe, perto. Deixar esse mecanismo mais fluido. Os nossos olhos não foram feitos para ficar com esse mecanismo travado. Quando a gente trava esse mecanismo, ele começa a funcionar menos. Então, se você passar horas na frente do computador e não relaxa e não faz os exercícios, você vai aumentar a probabilidade desse mecanismo dar um pau aí e parar de funcionar. Tá? Então, por isso que é importante você dar pausas e compensar esse tempo que você passou olhando perto, olhando pelo menos 10 minutos longe por dia. Longe é mais de 40 metros, você tira os óculos, tira as lentes, vai para uma janela da sua casa, do seu escritório, enfim, de onde você estiver, e olha mais de 40 metros, tá bom? Ah, Tati, não tenho mais de 40 metros para olhar. Olha o que der para olhar longe, e depois nos finais de semana, ou quando você estiver com uma folguinha, vai para a rua, vai para um parque e treina esse olhar longe, vai piscando, vai vagando esse olhar longe. Por quê? Para deixar esse mecanismo mais livre, para que ele possa funcionar melhor. Tá? E as massagens são muito importantes, porque na massagem, você acaba atingindo com a massagem também essa musculatura aqui. Lógico que você não vai massagear essa musculatura aqui, porque ela está muito interna. Mas quando você massageia, quando você vê um globo ocular, uma foto, você vê que tem vários grupos de músculos aqui ao redor, que são esses músculos aqui, que estão aqui ao redor da órbita. Quando você massageia essa musculatura aqui, vai também transmitir esse relaxamento para as musculaturas que estão mais intrínsecas, mais internas, mais profundas. Não é? Quando a gente faz massagem aqui no intestino, a gente não está atingindo o nosso sistema, né? Tem gente que faz porque tem intestino preso, então ajuda a soltar o intestino. Você não faz massagem aqui em cima, você não vai fazer massagem lá no seu intestino grosso, você não vai pegar e fazer assim, né? Você vai fazer aqui, por cima. Na visão, a mesma coisa. Quando você faz massagem aqui por cima, você atinge essa musculatura que está aqui.
E além disso, você aumenta a circulação. E quando você aumenta a circulação e aumenta o relaxamento, você melhora também a sua visão. Isso é muito interessante, não é? E por isso que tantas pessoas melhoram. Eu vou deixar aqui para você. Você vai ver o caso da Edith Carvalho, que consegue agora ler a Bíblia, letrinha bem pequenininha, sem óculos, tinha hipermetropia. Você vai ver o caso da Nilza com catarata, que hoje, depois da prática, consegue colocar linha na agulha sem óculos. Quem aqui consegue colocar linha na agulha sem óculos, hein? Pois é, a Nilza consegue. Você vai ver o caso da Fernanda, que é alta míope. Se você está aqui, não, porque eu tenho 8 graus. Será que vai funcionar para mim? Eu tenho 18 graus. Será que vai funcionar para mim? Eu tenho alunos com 24 graus de miopia. 24 graus de miopia. Então, se você não tem 24 graus de miopia, tá? Até 24 graus de miopia, saiba que sim, o método pode funcionar para você, como funcionou para essas pessoas com 24 graus de miopia. De novo, a frase da ciência por trás é: não existe limites para a sua melhora neurológica, para a sua melhora cerebral. Não existe limites para o seu cérebro se desenvolver. Seus olhos são a extensão do seu cérebro, cheio de células nervosas. Então, estimule. Todas as aulas da ciência por trás trouxeram estímulos. Estímulos lá com a Susan Berry, a cientista que voltou a ver visão 3D, estímulos luminosos que recuperou o campo do pessoal que tinha glaucoma e problemas no nervo óptico, e estímulos agora de funcionamento desse mecanismo que melhorou o foco desses jovens com miopia e que também melhorou o foco de milhares e milhares de alunos olhos de águia. Joia? Gostou disso? Então agora vai colocar a ciência em prática na sua vida. Coloca a ciência em prática na sua vida. Coloca esses exercícios. Clica no primeiro link que vai aparecer aqui na descrição. Tem uma frasezinha e tem um link. Clica no primeiro link, se a minissérie estiver no ar, assiste a minissérie, se cadastra na minissérie. É o maior evento que a gente tem de saúde visual no mundo. Então, se cadastra para assistir a minissérie, é gratuita. Se a minissérie não estiver no ar, se cadastra para receber exercícios no seu e-mail e aproveita para dar uma olhadinha no artigo e também nos estudos de casos, nos vídeos de testemunhos das pessoas que deixaram aqui a melhora delas. Tá bom? Fica com Deus. A gente se vê na próxima aula da ciência por trás, com mais ciência e prática para você melhorar a sua visão. Mais visão é mais vida. Tchau, tchau.